Você sabia que uma das celebrações mais populares do mundo tem suas raízes em rituais macabros de sacrifícios humanos? O Halloween, que hoje atrai milhões de crianças com doces e fantasias divertidas, esconde uma história sombria que poucos conhecem. Descubra por que essa festa aparentemente inocente pode ser mais perigosa do que imaginamos. Entender a verdadeira origem do Halloween não é apenas uma curiosidade histórica. É uma questão de proteção espiritual e discernimento para milhões de famílias cristãs. O que começou como um ritual pagão se transformou em uma indústria bilionária que normaliza práticas ocultistas, influenciando especialmente nossas crianças. As raízes nas sombras do passado. Nas terras antigas da Europa, onde o vento gelado soprava entre pedras ancestrais, nasceu uma tradição que ecoaria através dos séculos. Os celtas, povo guerreiro e místico, acreditavam que o ano não se dividia apenas em 4 estações, mas em 2 grandes períodos, o tempo da luz e o tempo das trevas. Na fronteira entre esses 2 mundos, quando o último dia de outubro tocava o primeiro dia de novembro, celebravam o Samhain, festival que séculos depois se transformaria no que conhecemos como Halloween. Naquela época, as colheitas já haviam sido recolhidas, as folhas douradas dançavam no ar frio do outono, e os dias se tornavam cada vez mais curtos. Para os celtas, esse não era apenas um período de transição natural. Era um momento místico, quando as barreiras entre o mundo dos vivos e dos mortos se dissolviam como névoa na manhã. Os druidas, sacerdotes que guardavam os segredos e tradições do povo celta, lideravam rituais complexos durante o Samhain. Acendiam grandes fogueiras nos topos das colinas, onde ossos de animais sacrificados eram queimados em rituais de proteção. O fogo não era apenas luz na escuridão crescente, era um farol para guiar os espíritos dos ancestrais e uma barreira contra entidades malignas que, segundo suas crenças, vagavam livremente naquela noite especial. Nas aldeias celtas, o Samhain era um momento de preparação intensa. As famílias apagavam suas fogueiras domésticas ao pôr do sol, mergulhando suas casas na escuridão total. Este ato não era apenas simbólico. Acreditavam que o frio e a escuridão tornariam suas moradas menos atraentes para espíritos errantes que buscavam calor e conforto. Enquanto as sombras se alongavam e a noite se aproximava, os moradores das aldeias se preparavam de maneiras que hoje nos parecem familiares e, ao mesmo tempo, assustadoramente diferentes. Vestiam-se com peles de animais e máscaras grotescas, não para diversão, mas por puro terror. Acreditavam que, disfarçados, poderiam confundir os espíritos malignos que vagavam pelas ruas em busca de corpos para possuir. Os rituais incluíam oferendas deixadas fora das casas, não doces coloridos como hoje, mas alimentos, bebidas e, em casos mais sombrios, evidências sugerem que até sacrifícios humanos eram realizados para apaziguar as forças sobrenaturais que acreditavam governar aquela noite especial. Antes de continuar, comente aqui abaixo o que você acha do Halloween. Você considera o Halloween uma data contra os ensinamentos bíblicos ou considera o Halloween inofensivo e só uma data qualquer? Agora voltando para o assunto do vídeo. Quando os primeiros missionários cristãos chegaram às terras celtas, encontraram um desafio que se repetiria em diversas culturas. Como trazer pessoas profundamente enraizadas em tradições pagãs para a fé cristã? A estratégia adotada pela igreja não foi de confronto direto, mas de adaptação, uma decisão que ecoaria através dos séculos e geraria debates até hoje. No século VII, o Papa Bonifácio IV estabeleceu o Dia de Todos os Santos, inicialmente celebrado em maio. Mais tarde, em 835 d.C., o Papa Gregório IV moveu estrategicamente a data para 1º de novembro, coincidindo diretamente com o Samhain. O dia anterior, 31 de outubro, tornou-se conhecido como All Hallows Eve, véspera de Todos os Santos, que posteriormente se transformaria na palavra Halloween. Esta sobreposição de datas não foi coincidência.
A Igreja esperava que, ao estabelecer uma celebração cristã no mesmo período do festival pagão, gradualmente substituiria as antigas práticas. As fogueiras rituais dos celtas foram reinterpretadas como velas em homenagem aos santos. As oferendas aos espíritos se transformaram em orações pelos mortos. Era uma tentativa de cristianizar práticas profundamente arraigadas na cultura local. Quando os primeiros colonos europeus chegaram à América, trouxeram consigo não apenas seus pertences materiais, mas todo um conjunto de tradições e crenças. O Halloween, já uma mistura de elementos pagãos e cristãos, encontrou um novo terreno para se desenvolver, especialmente nas colônias protestantes da Nova Inglaterra. Inicialmente, as rígidas comunidades puritanas resistiram fortemente a qualquer celebração que lembrasse o catolicismo ou o paganismo. No entanto, com a chegada de sucessivas ondas de imigrantes irlandeses, especialmente durante a Grande Fome da década de 1840, as tradições do Halloween começaram a criar raízes no solo americano. Nas comunidades rurais, jovens se reuniam para contar histórias de fantasmas e fazer adivinhações sobre futuros cônjuges, práticas que, embora parecessem inocentes diversões, carregavam ecos dos antigos rituais celtas. As abóboras substituíram os nabos utilizados na Irlanda para fazer lanternas, dando origem ao famoso Jack-o'-lantern, cuja própria história é um conto sombrio de uma alma condenada a vagar eternamente entre o céu e o inferno. O século XX testemunhou uma transformação dramática no Halloween. O que começou como um festival religioso pagão passou por uma cristianização forçada e chegou à América como uma tradição folclórica. Transformou-se em uma indústria multibilionária. As empresas de doces foram as primeiras a perceber o potencial comercial da festa. Na década de 1920, começaram a produzir guloseimas específicas para o Halloween. O trick or treat, doces ou travessuras, que tem suas raízes nas antigas práticas de deixar oferendas para apaziguar espíritos, tornou-se uma atividade comercialmente lucrativa. Hollywood também descobriu o filão do Halloween, transformando elementos do folclore em uma indústria de horror que movimenta bilhões anualmente. Filmes, séries e jogos exploram os aspectos mais sombrios da festa, frequentemente glamourizando elementos que, em suas origens, eram considerados perigosos e temidos. Quando examinamos o Halloween através das lentes das Escrituras, encontramos princípios claros que nos ajudam a discernir sua natureza espiritual. Em Deuteronômio 18, 10 a 12, o Senhor adverte explicitamente: não se ache entre vós quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz estas coisas é abominação ao Senhor. Esta passagem não fala diretamente do Halloween, que ainda não existia na época, mas estabelece princípios fundamentais sobre como Deus vê práticas que envolvem o sobrenatural fora de sua autoridade. O Halloween moderno, embora aparentemente inocente em sua versão comercial, ainda carrega símbolos e práticas que remontam a rituais pagãos que a Bíblia condena claramente. Em 1 Coríntios 10, 20 a 21, Paulo escreve: antes digo que as coisas que eles sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Este princípio de separação entre práticas pagãs e a verdadeira adoração a Deus permanece relevante hoje. A popularização do Halloween tem normalizado símbolos e práticas que, em sua essência, celebram a morte, o medo e o ocultismo. Efésios 5, 11 nos instrui: e não sejais participantes das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Isso não significa que devemos ser hostis com aqueles que celebram o Halloween, mas sim que precisamos exercer discernimento espiritual
e entender que nem tudo que é culturalmente aceito é espiritualmente benéfico. Em 2 Coríntios 6, 14 e 17, encontramos outro princípio importante. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Este texto nos chama a fazer escolhas conscientes sobre nossas associações e práticas. Mesmo que alguém argumente que hoje o Halloween é apenas uma diversão inofensiva, precisamos considerar o princípio estabelecido em 1 Tessalonicenses 5, 22. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Nossa participação em celebrações que têm raízes em práticas ocultistas pode enviar mensagens confusas sobre nossa fé e comprometer nosso testemunho cristão. Como pais cristãos, enfrentamos o desafio de criar nossos filhos no caminho em que devem andar. Provérbios 22, 6. Em um mundo que frequentemente celebra práticas contrárias aos princípios bíblicos. O Halloween apresenta um desafio particular, porque mistura diversão infantil aparentemente inocente com elementos espirituais questionáveis. Deuteronômio 6, 6 a 7 nos dá uma orientação clara. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Este princípio nos chama a uma educação espiritual contínua e contextualizada, não apenas proibições sem explicação. Quando abordamos o Halloween com nossos filhos, devemos seguir o exemplo de Paulo em 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Isso significa ensinar nossos filhos a pensar criticamente sobre as atividades em que participam, não apenas seguir a multidão. Considere como Jesus instruiu seus discípulos em João 16, 13. Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Devemos ensinar nossos filhos a buscar a direção do Espírito Santo em suas escolhas, desenvolvendo um discernimento espiritual próprio. Em vez de simplesmente proibir a participação no Halloween, podemos usar esta oportunidade para ensinar sobre a autoridade das Escrituras, 2 Timóteo 3, 16 a 17. Desenvolver discernimento espiritual, Hebreus 5, 14. Aprender a examinar tudo e reter o que é bom, 1 Tessalonicenses 5, 21. Entender a importância de ser luz do mundo, Mateus 5, 14 a 16. Os pais podem usar Efésios 6, 4 como guia. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Isto significa equilibrar princípios bíblicos com compreensão e graça, ajudando nossos filhos a entender o porquê de nossas escolhas familiares. Ao invés de simplesmente rejeitar o Halloween, podemos criar alternativas significativas que celebram a luz de Cristo, como nos ensina João 1, 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Esta verdade fundamental pode guiar nossas celebrações alternativas. Em muitas igrejas e famílias cristãs, o dia 31 de outubro tem sido transformado em Festa da Luz ou Celebração da Colheita, baseando-se no princípio bíblico encontrado em Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Estas celebrações podem incluir festivais de colheita que honram a Deus, baseados em Deuteronômio 16, 15. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita. Estas celebrações podem incluir compartilhamento de alimentos, atividades que destacam a bondade de Deus, jogos e brincadeiras com temas bíblicos, apresentações sobre heróis da fé, noites de testemunho e adoração, fundamentadas em Salmos 96, 3. Anunciai entre as nações a sua glória,
entre todos os povos as suas maravilhas. Podem incluir momentos de louvor em família, compartilhamento de histórias de transformação, orações de gratidão, atividades que celebram a vida. A base bíblica para estas alternativas vem de Filipenses 4, 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Estas celebrações alternativas podem ser ainda mais significativas quando fundamentadas em Efésios 5, 8 a 10. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. Na vida de todo cristão, chega o momento em que precisamos tomar posições que vão contra a corrente cultural. Assim como Daniel, que se encontrou em uma terra estrangeira, tendo que escolher entre agradar aos homens ou permanecer fiel a Deus, nós e nossas famílias enfrentamos pressões semelhantes quando o Halloween se aproxima. Nas escolas, nossos filhos são confrontados com festividades e decorações. Os colegas falam animadamente sobre fantasias e doces, enquanto professores planejam atividades temáticas. A pressão para participar vem de todos os lados, muitas vezes acompanhada da frase: "É só uma brincadeira". Daniel nos oferece um exemplo poderoso de como lidar com essa pressão. Quando confrontado com a ordem de comer alimentos que violavam sua fé, ele propôs em seu coração não se contaminar. Daniel 1, 8. Note que ele não fez um espetáculo de sua recusa, nem condenou aqueles que participavam. Em vez disso, buscou uma alternativa respeitosa que honrasse tanto a Deus quanto as autoridades sobre ele. Da mesma forma, quando nos recusamos a participar das celebrações do Halloween, podemos fazê-lo com graça e respeito. Paulo nos ensina em Colossenses 4: "Seis que nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um." Isso significa que nossas respostas aos convites e nossa explicação para não participar devem ser feitas com gentileza e sabedoria. Quando uma criança cristã é a única em sua classe que não participa da festa do Halloween, ela pode se sentir isolada e diferente. É aqui que os pais podem relembrar a história de Shadraque, Mesaque e Abednego, que permaneceram firmes em sua fé, mesmo quando todos ao seu redor se curvaram à estátua de ouro. Sua coragem não veio de um espírito de rebeldia, mas de uma profunda convicção de que agradar a Deus era mais importante que seguir a multidão. Para os adolescentes, a pressão pode ser ainda mais intensa. O desejo de pertencer e ser aceito é particularmente forte nessa idade. É importante lembrarmos das palavras de Paulo em Romanos 12, 2. "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Esta transformação não acontece apenas evitando certas práticas, mas desenvolvendo um entendimento profundo de quem somos em Cristo. Em nossos locais de trabalho, podemos enfrentar incompreensão ou até mesmo zombaria por nossas escolhas. Pedro nos encoraja dizendo que, se sofremos por fazer o bem, isso é uma graça diante de Deus. 1 Pedro 2, 20. Nossa firmeza respeitosa pode até abrir portas para conversas significativas sobre nossa fé. A chave para lidar com a pressão social não é isolar-se do mundo, mas aprender a viver nele sem se conformar com suas práticas. Jesus orou por seus discípulos dizendo: "Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal." João 17,15. Isso significa que devemos permanecer engajados com nossa comunidade, mas sempre mantendo nossa identidade distinta como seguidores de Cristo. Na quietude de uma noite qualquer, uma criança pergunta a seus pais por que não pode participar da festa de Halloween como seus amigos. Este momento, aparentemente simples, abre uma porta preciosa para ensinar discernimento espiritual.
Como Jesus usava parábolas para transmitir verdades profundas, podemos usar estas situações cotidianas para moldar o entendimento espiritual de nossos filhos. Imagine uma família sentada à mesa do jantar, conversando sobre os eventos do dia. O filho mais novo menciona que seus amigos da escola estão animados com suas fantasias de monstros e bruxas. Em vez de simplesmente dizer "não pode", os pais aproveitam para abrir a Bíblia. Começam com a história de Samuel, que desde pequeno aprendeu a reconhecer a voz de Deus em meio a um tempo de confusão espiritual. Então o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: "Eis-me aqui." 1 Samuel 3, 4. Esta passagem ilustra perfeitamente como mesmo uma criança pode desenvolver sensibilidade espiritual. O processo de ensinar discernimento não acontece em um único momento, mas através de conversas contínuas e exemplos diários, como Moisés instruiu o povo de Israel. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio 6, 6 a 7. É um processo que permeia cada aspecto da vida familiar. Em uma sociedade onde o sobrenatural é frequentemente glamourizado, precisamos ensinar nossas crianças a diferença entre a verdadeira espiritualidade e suas imitações. Quando uma série de TV apresenta magia como algo divertido e inofensivo, podemos usar isso como oportunidade para explorar o que a Bíblia diz sobre buscar poder fora de Deus. Relembramos a história do rei Saul consultando a médium de Endor, e como isso marcou sua completa separação de Deus. O discernimento espiritual também envolve ensinar nossos filhos a reconhecer as sutilezas do engano. Como Paulo advertiu, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14. Uma fantasia aparentemente inocente ou uma tradição cultural divertida pode carregar significados espirituais mais profundos. Ensinamos nossos filhos a fazer perguntas importantes. Esta atividade glorifica a Deus? Ela celebra a vida ou a morte? Ela me aproxima ou me afasta do Senhor? Em nossas conversas sobre o Halloween, podemos explicar como antigas práticas pagãs foram gradualmente normalizadas e comercializadas. Comparamos isso com a história do bezerro de ouro, quando o povo de Israel transformou práticas pagãs em uma festa para o Senhor. Êxodo 32, 5. Mostramos como nem tudo que parece inofensivo realmente o é. Ao mesmo tempo, ensinamos compaixão e respeito por aqueles que pensam diferente. Jesus nos mostrou que é possível manter convicções firmes enquanto demonstramos amor pelos outros. Nossas crianças aprendem que podem ser diferentes sem serem hostis, firmes sem serem arrogantes. Enquanto o mundo se prepara para celebrar o Halloween, famílias cristãs têm a oportunidade de estabelecer tradições significativas que honram a Deus. Como os antigos israelitas estabeleceram suas festas para relembrar as obras poderosas do Senhor, nós também podemos criar momentos especiais que apontam para a luz em vez das trevas. Imagine uma família que transformou o final de outubro em um período de celebração da colheita espiritual. Em vez de decorar a casa com símbolos macabros, eles enchem seu lar com símbolos de vida e abundância. Lanternas brilhantes substituem rostos assustadores em abóboras, lembrando as palavras de Jesus: "Vós sois a luz do mundo." Mateus 5,14. Frutas e produtos da colheita decoram a mesa, recordando a fidelidade de Deus em prover para seu povo. Nas noites que outros dedicam a histórias de terror, esta família reúne-se para compartilhar testemunhos de fé. O pai conta como seu avô permaneceu fiel durante tempos de perseguição. A mãe compartilha histórias de respostas milagrosas à oração. As crianças aprendem que as verdadeiras aventuras espirituais são mais emocionantes que qualquer história fantasiosa. Como está escrito em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé oferece exemplos inspiradores de coragem e fidelidade. Em vez de doces ou travessuras,
Algumas famílias estabeleceram a tradição de preparar cestas de bênçãos. Juntos, pais e filhos montam pacotes com guloseimas e versículos bíblicos para distribuir na vizinhança. Esta prática segue o princípio estabelecido em Atos 20:35. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. As crianças aprendem que podem ser canais de bênção, mesmo quando escolhem ser diferentes. Outras famílias aproveitam este período para estudar a história da Reforma Protestante, já que 31 de outubro também marca o dia da Reforma. Exploram como Martinho Lutero e outros reformadores tiveram a coragem de permanecer fiéis à verdade bíblica em face da oposição. Esta conexão histórica oferece uma alternativa significativa às celebrações seculares. À medida que estas tradições se estabelecem ano após ano, as crianças desenvolvem memórias preciosas associadas a celebrações que honram a Deus. Como está escrito em Josué 4:6-7, quando os israelitas atravessaram o Jordão, Deus ordenou que estabelecessem um memorial de pedras, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, então lhes direis. Da mesma forma, nossas tradições familiares tornam-se marcos espirituais, que apontam para a fidelidade de Deus. Em uma noite, quando muitos celebram o medo e a escuridão, estas famílias escolhem celebrar a vida e a luz. Seguem o exemplo de Paulo, que escreveu aos Filipenses: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Enquanto fogos de artifício explodem e crianças fantasiadas percorrem as ruas, uma família cristã se reúne em seu lar iluminado. O contraste não poderia ser mais significativo. Enquanto o mundo exterior celebra as trevas, dentro deste lar, a luz de Cristo resplandece através de escolhas conscientes e tradições significativas. Como disse o profeta Isaías, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Isaías 9:2. Esta passagem nos lembra nossa responsabilidade como portadores da luz de Cristo em um mundo que muitas vezes abraça a escuridão. O Halloween, com todos seus desafios, apresenta uma oportunidade única para demonstrar esta verdade. Pense em José no Egito. Em uma terra estrangeira, rodeado por práticas pagãs e rituais contrários à sua fé, ele não apenas manteve sua integridade, mas transformou-se em um canal de bênção para muitos. Da mesma forma, podemos transformar este período tradicionalmente associado ao ocultismo em uma ocasião de testemunho poderoso. Em cada encontro na escola ou trabalho onde o Halloween é tema, temos a chance de explicar nossa fé com mansidão e temor. 1 Pedro 3:15. Quando as crianças perguntam por que somos diferentes, podemos compartilhar sobre o Deus que é luz e em quem não há trevas nenhumas. 1 João 1:5. Cada conversa se torna uma semente plantada no coração de quem ouve. As Escrituras nos ensinam que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Esta verdade deve guiar nossa abordagem ao Halloween. Não agimos por medo das práticas pagãs, mas por amor a Deus e ao próximo. Nossa recusa em participar não vem de um espírito de condenação, mas de um desejo de honrar aquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Como Daniel, que propôs em seu coração não se contaminar com as práticas da Babilônia, mas ainda assim influenciou positivamente aquela sociedade, podemos manter nossa distinção sem perder nossa relevância. O Halloween pode se tornar uma plataforma para demonstrar que existe um caminho melhor, uma celebração mais significativa, uma alegria mais profunda. Em Apocalipse 21:23, lemos sobre a Nova Jerusalém. A cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a ilumina. Este vislumbre do futuro
nos lembra que somos chamados a viver agora, como cidadãos daquele reino de luz. Nossas escolhas, mesmo em questões aparentemente pequenas, como a participação no Halloween, devem refletir esta cidadania celestial. À medida que o mundo continua sua celebração anual do Halloween, que possamos ser como aquela cidade edificada sobre o monte que não se pode esconder. Mateus 5,14. Que nossas vidas e escolhas apontem para Cristo, a verdadeira luz que ilumina todo homem. João 1,9. E que através de nosso testemunho, outros possam ser atraídos para fora das sombras do ocultismo, para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Que cada família cristã possa encontrar sua própria maneira única de ser luz durante este período, lembrando sempre que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. O Halloween pode ser uma oportunidade de demonstrar que há mais alegria em seguir a Cristo do que em qualquer celebração terrena. Onde as sombras do Halloween parecem se estender cada vez mais, o chamado para sermos luz permanece inabalável. Como guardiões da verdade bíblica e formadores das próximas gerações, nossa resposta a esta celebração deve ser fundamentada não apenas em proibições, mas em um entendimento profundo do propósito de Deus para seu povo. Assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, oferecendo vida em meio à morte, somos chamados a erguer Cristo em meio a uma cultura que muitas vezes celebra o oposto de seus valores. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:14-15. A história do povo de Israel nos oferece um paralelo poderoso. Quando as nações ao seu redor celebravam festivais pagãos, Deus estabeleceu suas próprias festas, celebrações que apontavam para sua bondade, provisão e redenção. Da mesma forma, nossas alternativas ao Halloween não devem ser meramente reativas, mas proativas, cheias de significado e alegria. Considere o exemplo de Paulo em Atenas. Em vez de simplesmente condenar a idolatria da cidade, ele usou sua compreensão da cultura local para apresentar o Deus verdadeiro. Porque passando eu e observando os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Atos 17:23. O desafio do Halloween nos oferece oportunidades semelhantes. Quando as pessoas buscam emoção no sobrenatural através de práticas questionáveis, podemos apresentar-lhes o poder verdadeiro e transformador do Espírito Santo. Quando procuram conexão com o mundo espiritual através de rituais vazios, podemos mostrar-lhes o caminho para um relacionamento genuíno com o Criador. Nossa postura diante do Halloween deve refletir a sabedoria de Salomão, que disse: o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Não basta apenas rejeitar as trevas, devemos brilhar cada vez mais intensamente, oferecendo ao mundo uma alternativa clara e atraente. Para nossas crianças, este período pode se tornar uma lição valiosa sobre coragem moral e identidade em Cristo. Como está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2. Cada decisão de não participar do Halloween, acompanhada de explicações amorosas e alternativas significativas, ajuda a formar seu caráter espiritual. Ao final, lembramos as palavras de Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Nossa resposta ao Halloween não é apenas uma questão de regras ou tradições, mas de fidelidade àquele que nos chamou para ser sua luz no mundo. Que possamos, portanto, transformar este desafio em oportunidade. Oportunidade de fortalecer nossa fé, de ensinar valores eternos a nossos filhos, de demonstrar amor aos nossos vizinhos e, acima de tudo, de glorificar a Deus através de nossas escolhas conscientes e testemunho fiel. Porque em outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor.
andai como filhos da luz. Efésios 5:8.